Bom dia, seguidores, irmãos, amigos, familiares. Desejo a todos um dia de paz, um dia abençoado, um dia de alegria, de bom convívio com todos os seus familiares, amigos, colegas. Nós estamos num período em que as pessoas estão inseguras, medrosas, a incerteza política no mundo, filosófica, ideológica, as ideologias várias que vêm surgindo, a destruição da família está provocando desamor, provocando uma série de coisas que atormentam o homem. Hoje nós vemos pessoas incultas discutindo todos os assuntos por meras informações da mídia, sem um profundo conhecimento de causa, mas defendem ardentemente alguma coisa. Isso me levou a pensar em uma frase de Platão em relação à verdade bíblica. Platão afirma assim: as cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem reis, ou se os reis se tornarem filósofos. Esta frase nada mais significa senão que a responsabilidade de felicidade, retidão e soluções estão sobre os pensamentos humanos. Não pode se esquecer que Platão era defensor da reencarnação. Portanto, a ideia geral de aperfeiçoamento para ele está na evolução espiritual através de várias reencarnações. Para Platão, a alma que vive para sempre, ela vive. E depois da morte do corpo, esse corpo aqui, que se desintegra, a alma migra para o mundo das ideias, né, segundo ele, puras. E ao reencarnar, a alma guarda uma vaga lembrança do mundo das ideias puras e anseia por elas. Bom, se assim é, o que vemos através da história não é isso. Nós vemos o quê? Períodos que parece o homem estar melhorando sua conduta moral, porém, sempre volta à sua própria origem de pecaminoso e, como diz a palavra em Romanos, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nesse aspecto, creio no que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Platão afirmava aquilo que nós já dissemos, onde está baseada a felicidade das cidades. Ou filósofos se tornando reis, ou os reis se tornando filósofos. Vamos pensar, se todos os filósofos se tornarem reis, não estariam eles querendo subjugar os seus súditos como inferiores e incapacitados? A ideia geral dele é mostrar que ele próprio, por muito sábio que tenha sido rotulado, contradiz sua própria teoria de o homem se tornar pelo raciocínio, pelo próprio raciocínio, capaz de discernir entre tudo. E seu interior e exterior, de certa forma transformados por esse raciocínio, entendem todas as coisas. Pensemos agora, se todos os reis se tornarem filósofos,
não estariam iguais a se todos os filósofos se tornassem reis? Pois a situação seria a mesma. Os reis já dominam politicamente, ideologicamente, e como filósofos também se tornariam para os demais como deuses sobre todos. Aliás, essa é a grande ênfase da Grécia Antiga. Deuses e mais deuses governando a humanidade a partir de sua própria ideologia filosófica de religiosidade. Por isso mesmo a Bíblia diz em Atos 17, 23, quando o apóstolo Paulo estava lá servindo a Deus. Por quê? Diz ele, passando e observando os objetos de vosso culto, quer dizer, imagens de seus deuses, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer que vos anuncio. A ideia geral de que realmente existe um Deus superior, que alguns o chamam de ser superior, outros apenas deve ter algo superior, vem do próprio Deus, que criou o homem e soprou do seu espírito em suas narinas para se tornar alma vivente. Quando comparo o que Jesus nos fala em toda a Bíblia com todas as obras humanas, percebo claramente a ignorância espiritual da humanidade que foi cegada pelo pecado original, pecado de Adão. E isso passou a todos os homens. E dessa forma, o homem só pode sair da ignorância espiritual quando Deus o salvar. E para salvar, ele, Deus, se fez carne, habitou entre nós como semelhança ao homem, nunca igual ou como um de nós, como ouvi um pastor pregar na internet esses dias. Este homem que recebe Cristo é chamado de nova criatura, porque ele renasce ou nasce, não da vontade do homem, nem do sangue e nem da vontade da carne, mas nasce de Deus. E é tratado como um novo nascimento ou um nascimento, e não mais como simples criatura em sua origem. É um nascimento operado pela vontade do Deus eterno. Esse Deus não é tirano, não ilude o homem para seguir uma simples filosofia, mas concede sabedoria para o homem discernir e, dentro da liberdade de ações, ele ser responsável pelos seus próprios atos. Concede sabedoria ao regenerado, e mais que isso, não impera para seu próprio prazer, orgulho, como são os reis e governantes da terra. Ele se fez carne e recebeu sobre si a própria justiça da transgressão do homem. E lhe dá vida eterna, e abençoa, e dirige os seus passos, e não importa os tempos, ele o faz portador de sua paz, que é oposta à paz que o mundo dá e procura. Essa paz é força, é alegria no espírito, é um coração puro, e não simplesmente momentos passageiros de paz. Por estar feliz, porque esse ou aquele se tornou presidente ou rei, porque esse ou aquele fez uma bonança, ou por algo de bom que tenha ocorrido em momentos esporádicos. Por isso mesmo, que entendo que fazer citações de frases de filósofos, seja qual filósofo for, é simplesmente descontextualizar de todo o pensamento deles, a não ser que estas citações tenham uma explicação dentro do contexto que ele defende para ser anulada pela própria palavra de Deus. Para mim, tenho por certo que nenhum pensamento humano, nenhum escrito humano, nenhum sistema político, nenhuma ideologia resolve o problema do homem. Somente a palavra de Deus pode fazer. Se todos estes sistemas
político, ideológico, filosófico ou qualquer outra ordem, resolvesse o problema espiritual, moral da sociedade humana, que mundo teríamos na atualidade? Não seria um mundo de maravilhas e não de épocas de aparente paz e solução, alternando-se com tempos de guerras, opressões, fomes, doenças e tantas outras desgraças? Pense. Somente Cristo pode transformar o homem e lhe dar vida eterna de paz para toda a eternidade. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.